na carta de Paulo aos Romanos. Temos dito aqui, todas as vezes que pregamos em Romanos, que essa carta é muito especial. É amplamente considerada na teologia como a obra-prima teológica da história da humanidade. O conteúdo mais significativo que nós temos acesso, dentre os livros bíblicos, o mais fundamental. Se tivéssemos que viver a tragédia de escolher apenas um dos livros bíblicos, para a maioria dos teólogos, dentre os quais eu me incluo, escolheríamos salvar Romanos, porque ele tem tudo o que nós precisamos entender. Lógico, perderíamos muitos tesouros bíblicos. Vocês sabem que eu prego só Gênesis. Mas, brincadeira, eu prego um monte de coisa, mas eu gosto de Gênesis. Mas Romanos, sem dúvida, é o texto áureo, né, o texto mais completo. Tem sobre tudo que a gente precisa saber, há um resumo em Romanos, né? E nós vamos entrar no capítulo 7, capítulo muito famoso, capítulo controverso, um capítulo muito interessante, e ele é pré-capítulo 8, que é o meu capítulo favorito da Bíblia. A gente não vai entrar nele hoje ainda, mas o 7 também é muito profundo. Vamos ler 2 blocos, do versículo 1 ao 6, depois do versículo 7 ao 12, e vamos comentar. Diz assim, Paulo fala assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. É interessante como Paulo está dando um foco para os judeus que moram em Roma. Toda epístola é focada em pessoas que conhecem a lei, que se apegavam à lei, que tinham na lei a sua referência. Por isso Paulo defende tanto a prevalência da graça sobre a lei, o que não faria muito sentido se ele escrevesse a gentios, a italianos, a romanos natos. Mas o texto deixa claro que ele está escrevendo a judeus que moravam em Roma e que se converteram a Jesus Cristo. Por isso essa ênfase na lei de Moisés. Nós também não somos judeus, e para que isso faça sentido para a gente, nós temos que entender o que Paulo quer dizer com não se apegar à lei, não confiar na lei como sua tábua de salvação. Falaremos sobre isso. Continuando, acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O que Paulo está falando? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu não sou judeu, eu não me apego à lei de Moisés. O que isso fala para mim? Fala o seguinte, a lei de Moisés era um sistema onde você cumpria várias regras e no final era pesado na balança. Se você fosse aprovado, na consciência judaica era assim que funcionava, apesar de que a salvação sempre foi pela graça de Deus, porque ninguém conseguia satisfazer a lei, mas na ideia judaica, você
era aprovado se atingisse ali um certo nível de cumprimento da lei, uma certa nota. Passei, sabe? Não cumpri os 10 mandamentos, mas cumpri 7. Nota 7, eu acho que eu estou aprovado. Nota 8, eu estou aprovado. A ideia era mais ou menos essa. Só que esse sistema é falido, porque não existe um nível de justiça que nos permita acesso a Deus, porque qualquer pequena injustiça já nos desqualifica. Porque o homem, quando comete um pecado, ele está afrontando a Deus. Isso é muito sério. Como um homem que cometia um pecado no tempo dos reis absolutos na terra, ou cometia uma infração contra um rei, poderia ser pequena, mas quando ele desafiava o soberano, por qualquer coisinha que fosse, ele morria, porque está afrontando aquele que em tese é dono de tudo, inclusive da sua vida. Por isso era a obrigação dos homens servir ao rei integralmente, mesmo em leis absurdas, como por exemplo aquela lei em algumas culturas que dizia que a primeira noite de uma virgem, assim que ela casava, poderia ser requerida pelo monarca. Lei terrível. Inclusive, um filme que eu gosto muito, que é Coração Valente, ele toca nesse assunto. Você quer assistir o Coração Valente do Mel Gibson? Assistam, um filme maravilhoso, talvez um dos melhores que eu assisti na minha vida. Fala sobre isso, né? Eles se revoltam com essas leis injustas que a coroa inglesa tenta impor sobre os seus súditos, no caso ali os escoceses. Mas você não podia enfrentar o rei. Por quê? Porque o rei era dono da sua vida. Então essa é a ideia. Quando o homem desobedece, ele enfrenta Deus. Preste atenção nisso, essa é a palavra-chave de hoje. Quando o homem enfrenta Deus, não tem nada que ele faça como contraponto para pagar o que ele fez. Ele afrontou o soberano, o dono de tudo. E Deus não é injusto, Deus não é mau, Deus é justo, Deus é bom. Afrontar a Deus é fazer o mal, porque se você afronta um rei soberano injusto, você faz o bem contra o mal do rei. Mas Deus não, Ele é sempre bom. Então afrontar a Deus é ser mal. E ser mal, dar a Deus motivo de te descartar. Ele não faz o mal quando Ele faz isso, pelo contrário. Quando Deus decide resetar a humanidade ali no dilúvio, preservando apenas Noé e seus filhos, a ideia é essa: o ser humano é uma praga, ele é mau, ele faz o mal, ele prejudica o mundo, ele prejudica um ao outro. E você fala assim: não, mas tem gente boa no mundo. Nós temos gente boa nos nossos padrões, que são baixíssimos, não nos de Deus. Vou dar um exemplo para você. Já apareceu uma barata na sua casa? Você falou assim: não, essa baratinha ela é mais limpa do que as outras. Essa eu vou deixar viver, porque eu estou sentindo que olha como ela anda diferente. Ela não é toda assim arisca, ela é mais calma, ela é mais tranquila, tem uma cara de limpa. Eu acho que essa não vai comer o que eu não, né? Ela é uma barata educada. Deixarei ela viver, ela passear, vou criá-la aqui na minha casa. Já aconteceu isso com você? Claro que não. Talvez lá entre as baratas eles pensem: meu Deus, esses humanos são terríveis. Eles matam as boas baratas e as más baratas. Fulaninha, barata tão boa, fazia mal a ninguém. Pessoa honesta, pessoa direita, uma pessoa de boa fama aqui no ninho da barata. Chegou aquele ser humano cruel, deu uma sapatada na barata. Não entendo isso não, gente. Não tem como crer nesses seres humanos não, eles são mal demais. Por quê? Porque lá no padrão delas pode até ter barata boa e barata ruim, mas para o nosso padrão elas são sempre sujas. Sim, sabe? Qualquer justiça delas é insuficiente. As nossas justiças para Deus, está em Isaías escrito, que são como os trapos imundos. As melhores das nossas justiças, o que a gente faz de melhor, é insuficiente. Você entende isso?
Porque nós somos contaminados pelo mal. Quem de nós pode dizer que não peca em seu coração, não tem pensamentos maus? E isso para Deus é abominável. Por isso você tem que entender que Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele mora em nosso coração. Ele tem que conviver com nossos pensamentos terríveis, com nossas falsidades, mentiras, invejas, amarguras, cobiças. É tudo sujo para Ele. Ele é santo, você entende? Ele é tão santo que os anjos, que são santos e não pecam, estão diante dele, segundo Isaías capítulo 6, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, e lembrando um ao outro: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Os anjos estão lá se cobrindo diante dele. Imagina quão santo, quão puro não é esse Deus. Tu imagina o sofrimento que é para ele lidar com gente tão perversa como a gente. E por isso que em Gênesis 6 ele fala: os pensamentos dos homens são continuamente maus. Eu vou eliminar o homem da terra, porque ele é mau. Observe, essa é uma ideia que muito biólogo tem, que muito defensor da natureza tem, que muito militante do Greenpeace tem. Cara, rapaz, quando a gente analisa o mundo, a gente vê o que o homem faz no mundo, que praga, não tem um bicho pior do que o homem na terra. O homem é o câncer da terra. Se eliminasse o ser humano da terra, a terra era muito melhor. É o que dizem os naturalistas. Então, se os seres humanos chegam a essa conclusão, seres humanos corruptos pensam assim sobre a humanidade, quanto mais um Deus que é santo, puro e maravilhoso. Você entende? Então o sistema da lei, na verdade, iludia os homens, porque eles ficavam tentando a aprovação, tentando bater a meta, mas nunca batiam. Se esforçando, se esforçando, se esforçando, mas nunca conseguiam chegar a esse lugar ideal, porque isso é simplesmente inalcançável. Então Deus trouxe para nós um outro modelo, um novo sistema, o sistema da graça. E como é o sistema da graça? Vem um homem na terra, e esse é puro igual a Deus. Esse é santo igual a Deus. Esse não peca nem em pensamento, nem em palavra, nem em ato, nem em nada. Esse é o Cordeiro puro de Deus. Só que esse vai sofrer e vai morrer como se fosse o pior dos pecadores que já pisaram na terra. Não sei quem assistiu Paixão de Cristo. Outra vez Mel Gibson aparece aqui na pregação. Você lembra daquelas cenas? Que morte terrível. Eu lembro que a primeira vez que nós assistimos Paixão de Cristo, nós fomos com a turma da igreja. Enchemos um cinema no shopping Teigara. E eu lembro que boa parte dos irmãos não conseguia nem olhar para a tela, de tão chocados que ficavam com aquelas cenas. Mas ali está numa tela ainda. Imagina você vendo aquilo ao vivo, sentindo o cheiro do sangue. Você tem que lembrar que as pessoas ou eram crucificadas ou eram açoitadas. Nunca ninguém era açoitado e crucificado, porque era muito cruel isso. Mas Pilatos tentou salvar Jesus da cruz açoitando. Ele mandou dar o açoite, que eram 49 golpes terríveis que dilaceravam as costas do criminoso. Quando estava todo arrebentado do chicote, Pilatos mostrou ele para o povo, falou: ó, gente, já arrebentei. Só que para surpresa de Pilatos, o povo ainda grita: crucifica, crucifica assim mesmo. Então ele tem que carregar uma cruz pesadíssima, 30, 40, 50 quilos de madeira, por um percurso grande, pingando de sangue. Eu lembro que uma vez eu cortei meu dedinho pintando uma janela nos Estados Unidos, quase desmaiei. Agora imagina um homem pingando de sangue, carregando uma cruz pesadíssima de madeira nas costas. E pior, com ele, como ele era famosinho, teve zombarias, então teve tortura emocional. Na cabeça dele tinha uma coroa de espinhos, cravada. Então a dor dele é muito maior.
Ele não estava acostumado com o que nós estamos. Distância, afastamento do Pai. Mas ele começou a provar daquele cálice amargo. Foi muita dor na melhor pessoa do mundo, na pessoa mais pura do mundo. Quando a gente vê uma criança sofrer um abuso, o que é que rasga o nosso coração? Porque a criança é pura, ela não tem maldade, e tem alguém colocando sofrimento em alguém puro, puro entre aspas, porque até criança já tem a sua malícia. Então, mas imagine o ser humano mais puro, mais amoroso, mais bondoso, mais santo, mais impecável que já existiu. Ele carrega tudo isso. Ele vai para a cruz e ele morre sangrando na cruz de uma maneira terrível. Só que enquanto ele estava vivendo isso, Deus estava dizendo: eu vou descarregar toda a minha justiça, toda a minha ira, todo o castigo sobre ele. Como já estava profetizado em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Deus castiga ele no nosso lugar. E a partir de agora, quem acreditar nele, quem confiar nele, recebe parte desse cheque que ele preencheu. Ele tem um crédito inesgotável no céu. E a partir do momento que você vem para o time dele, ele paga a sua conta. Você acredita nisso? Isso não é maravilhoso? Não sei quem assistiu as Crônicas de Nárnia. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Foi muito bom para assistir com seus filhos, para você evangelizá-los, para você mesmo entender mais o evangelho. Vou dar um spoiler, infelizmente. Chega um momento em que Edmundo, um dos meninos que representa o mundo, por isso que tem esse nome, Edmundo, ele se envolve com o mal, é enganado pelo mal. Então volta arrependido. E Aslan, que é o leão que representa Jesus, defende ele, mas sabe que para recuperá-lo tem que pagar o preço do pecado. Então Aslan morre na tábua de pedra que representa a cruz por Edmundo. É a mesma coisa. Jesus pagou com a sua vida preciosa pelas nossas vidas não tão preciosas assim, que foram estragadas pelo pecado. Nossa vida não é tão preciosa assim, mas a dele era preciosíssima, e a dele comprou a nossa e deu valor à nossa. E agora a nossa é preciosa, porque agora nós somos filhos de Deus. Então nesse novo sistema, não sou eu quem faço, é Ele quem fez. É pela fé, é pela graça. Então eu sou humilde, eu sou quebrantado, eu sou grato, é por amor. Não é o meu ego, não é a minha força, não é a minha capacidade, mas é o que Jesus fez, e a minha fé nele, e meu quebrantamento, a minha humildade, a minha aliança com ele, que faz toda a diferença. Você entende a diferença dos sistemas? Eu tento fazer, e eu creio nele, eu confio nele. Aí Paulo fala o seguinte, ó, presta atenção, olha que coisa forte que Paulo fala. Ele fala o seguinte: você morreu para o velho sistema, então você não tem mais como viver por mérito. Acabou isso. E ele usa a analogia do casamento. Ele fala o seguinte: olha, se você tentar viver por mérito e por graça ao mesmo tempo, pela lei e por Cristo ao mesmo tempo, você é como uma mulher adúltera, que tem duas relações que são contrapostas, porque o sistema da lei se contrapõe à doutrina da graça. Então você tem que ser como uma viúva que morreu para o antigo marido e renasceu e casou com o novo. Você entende? Então acabou. Você não pode mais viver por mérito, você não pode mais se gabar, você não pode mais achar que são seus esforços, que a sua moralidade, que você é bom, que você é legal. Você entende? Você tem que abrir mão disso. Essa vontade de eu sou um bom crente, eu faço bem as coisas. Como Lucas 18, o fariseu que sobe ao templo e bate no peito e diz: Senhor, te dou graças, porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo, não roubo, não minto, não adultero.
Oh Senhor, eu sou maravilhoso. E o publicano subiu e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E o Senhor fala: o primeiro não foi perdoado, porque ele confia nele mesmo, e o que ele faz é insuficiente. Mas o segundo não, o segundo achou graça, porque ele confiou na minha misericórdia. Então entenda uma coisa: você não pode mais viver para o seu ego. Acabou isso, você não é. Aceite que você é um miserável, alcançado pela misericórdia. Aceite isso de uma vez por todas. Aceite que pagaram sua conta. Sabe quando você está no restaurante, chega naquela briga com os amigos, aí chega você: não, eu vou pagar. Não, pô, não vou aceitar não. Aí tem aquele minutinho de eu pago, você paga, eu pago, você paga. E já rolou isso com você? Você nunca rolou? Precisando de amigos melhores, né? Em nome de Jesus. Não, eu pago, não vou aceitar não, mas é muito, não, eu vou pagar, não, eu vou pagar hoje e tal. Se renda, você é a pessoa que não paga. Você é a pessoa que vai na Pong e acabou. Você é a pessoa que vai para as coisas. Ei, eu estou falando em Jesus, viu? Tem gente que, eita, que maravilha, pastor, assim eu gosto de viver mesmo. Não, pelo amor de Deus, viu? Trabalhe e ajude as pessoas a pagar as coisas. Estou falando em relação à fé, à salvação, à sua vida com Deus. Esqueça, você não consegue dar conta. Ah, pastor, porque eu pago? Porque nós somos tentados a ressuscitar para a lei direto. Eu já fiz isso muitas vezes. Lembro uma vez, novo na fé, né? Estava tendo um evento, e aí um acampamento, e aí tinha um pregador, animado, inflamado, pregando. Aí segundo ele, recebeu uma revelação, e a revelação era a seguinte: estava cheio de jovens assim no lugar, né? Ele falou assim, eu estava entre eles, ele falou assim: porque Deus me fala aqui, que se Cristo voltasse hoje, ninguém aqui subia. Ah, meu, por que ele falou isso? Ah, eu fiquei muito chateado. Eu falei: como é que ele conhece minha vida? Lógico, eu até creio que não foi de Deus o que ele falou. Mas tipo assim, o pior para mim não foi nem o que ele falou, que para mim não foi de Deus. O pior foi a minha reação, a minha raiva que eu fiquei. Não é possível. Eu estou buscando ao Senhor. Porque eu não pensei assim, na hora eu não pensei assim: não, eu estou salvo pela graça, o Senhor, a minha vida é dele, eu confio nele. Não, eu pensei no que eu fazia. Espera aí, estou me santificando, estou buscando a Deus, estou orando, jejuando. Eu estava numa fase top assim, novo na fé, apaixonado por Jesus, só sabia fazer orar e ler Bíblia. E aquilo entrou em mim como uma facada, porque eu olhava para o que eu fazia. E quem olha para o que ele faz, está caminhando para o sistema da lei. Você tem que entender que você não faz nada que seja suficiente para a sua salvação. A minha fatiação com ele estaria correta se eu pensasse assim: de fato, eu não tenho condições nenhuma de ir ao céu, mas o que Jesus fez é suficiente, e eu confio nele. Amém? Então cuidado com o ego, com a soberba. Uma das características de quem está no sistema da lei, que é um fracasso, que te priva da graça. Observe, Lucas 18, o cara que confiava nele mesmo, quando desceu sem graça, desceu sem perdão, sem conexão com Deus, sem bênção. E uma das características é sempre estar se comparando aos outros e se colocando na posição superior, sempre apontando falhas alheias e buscando em si mesmo um lugar de superioridade. Esse cara fala isso: graças a Deus que eu não sou como os demais homens, nem como esse publicano. Então cuidado. Quem está na vida com Cristo, na doutrina da graça, sabe que em você não há nada que possa pagar a graça que você recebeu, que você está recebendo um presente da misericórdia de Deus. Olha que coisa linda, ele fala disso como um casamento. Ele fala da lei como um casamento falido, um casamento opressor, um casamento que fazia cobranças que você não podia atender. É terrível você estar num casamento onde o cônjuge nunca satisfaz, está sempre insatisfeito.
você nunca é suficiente para Ele. Ele sempre requer mais. Você pode fazer tudo. Você pode preparar o jantar mais bonito, você pode comprar flores, você pode comprar o presente, você pode fazer a maior declaração de amor, você pode aprender a tocar teclado igual Elias, né? E cantar igual Mércia, e cantar a música mais linda. Você pode ficar bonito, bonita, ir para o salão e malhar e fazer tudo, mas Ele nunca vai estar satisfeito. Não é terrível isso? Não é opressor isso? Esse é o casamento com a lei. Você nunca se vê alcançando, é sufocante. Aí Paulo fala, esse casamento acabou. Você morreu para ele, você ficou viúva dele, você ficou viúvo dele. Mas você agora não ficou solteiro, não. Você reviveu e você casou de novo. Mas você casou outro casamento agora, com alguém que em vez de te cobrar tudo, te dá tudo, se entrega por você, te ama como você é, mas não quer que você fique estacionado onde você está. Ele vai te ajudando a melhorar cada dia mais, vai te ajudando, Ele já é perfeito, e vai te ajudando a melhorar, a crescer, mas as suas falhas não alterem nada o amor que Ele tem por você. Digamos que Ele seja um masterchef, porque Ele é perfeito em tudo, até nisso. Ele cozinha maravilhosamente. Aí o que Ele faz com você? Ele te ensina. Ele te ajuda a gostar de culinária. E se um dia lá você queimar o feijão, Ele sorriu, meu amor, o que deu errado aí? Vamos fazer de novo? Eu vou te ajudar. Esse é Jesus. Esse é o casamento com Ele. E você não fica mais com medo de ser rejeitado, não ser aprovado, de ser escanteado como você tinha na lei, porque você sabe que Ele nunca vai te abandonar. O amor é definitivo, acabou, de uma vez por todas. Ele te amou, Ele te quis. Foi o que nós falamos aqui algumas semanas atrás. Paulo fala, se Deus nos quis quando estávamos lá longe, afundados no pecado, quanto mais agora. É o que Paulo fala, que estamos evoluindo. Se Ele se apaixonou por você quando você estava afundado no pecado, quanto mais agora que você já melhorou, que você já cresceu, agora que Ele não te larga mais. Você pode dar glória a Deus por isso? Então essa é a consciência que vai sendo gerada, que nada pode nos separar do amor. Já é capítulo 8, eu não posso adiantar o capítulo 8. Deixa ele quietinho lá, né? Ele é maravilhoso demais. Você vai ter essa consciência de que você não perde mais, desse novo casamento maravilhoso, desse novo casamento. Só que muitas pessoas não conseguem desfrutar de um novo casamento por traumas do antigo. Então você tem que deixar que o amor de Cristo te liberte de toda culpa, todo medo, todo trauma de que eu não me aceitam, não me querem. Você tem que se sentir profundamente amado de uma vez por todas, resolvido nisso, desse amor, amém? Esse é o sentimento. No capítulo 8 a gente vai trabalhar mais isso. Preste atenção. Um casamento, gente, não é uma coisa que nos deixa soltos. A verdade é essa. Casamento é uma coisa que nos impõe alguns limites. Só que um casamento sufocante impõe limites sufocantes. E um casamento amoroso, ele impõe os limites gostosos do amor. Você deixa de fazer algumas coisas porque você ama, porque a sua alma sossegou, como diria Jorge e Mateus. Eu sosseguei, porque encontrei você. Eu quero você. Eu quero estar. Eu deixei a balada. Por quê? Porque eu quero ficar em casa com meu amor. Não um sacrifício para mim não ir para a balada. Não é mais aquela ordem, não, você não pode ir. Não, é um convite do amor. É um convite da paixão. É um convite do carinho. Você não tem uma relação íntima porque é obrigado, porque é uma lei, é porque você ama. Então tudo no amor é diferente, não é verdade? Que eu não sei quem assistiu
uma minissérie chamada Gabriela, da obra de Jorge Amado. Foi estrelada pela Juliana Paz, passou na Globo. E tinha uma personagem lá que era casada com um coronel. E esse coronelzão falava para assim: deite que eu vou lhe usar. Quem não sei que lembra disso? Que é o José Wilker, né? Terrível aquele negócio. Aquele representa a lei, te forçando, te obrigando. Tem que fazer. Tem. Só que o que acontece com ela? Ela se apaixona, se não me engano, por um dentista. E agora ela não é forçada, ela vai porque ela quer, porque ela ama, porque ela deseja. Essa é a ideia. Acabou esse tempo de forçação. Porque mas pastor, então viver na graça não é uma liberdade exacerbada, não. Para quem não entende, quem corrompe a graça. Mas na verdade o convite da graça é para que você também obedeça as coisas boas. É para que você acabe cumprindo a vontade da lei, que também é boa, mas nós corrompemos a lei. Eu falo sobre isso. Acho que ainda tem mais falar sobre isso hoje. Vou ficar por aqui mesmo, no primeiro bloco. A ideia é sim você fazer o que é bom, mas em vez de fazer forçado, fazer por amor. Porque na verdade a relação íntima, voltando aqui para o Gabriela, preste atenção para você não se perder. A relação íntima é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa. Mas se é feita forçada, vira uma coisa ruim. Porque na verdade, como Paulo vai dizer para a gente aqui mais na frente, o mandamento de Deus é bom. A questão é que como não havia em mim correspondência ao mandamento, e a correspondência vem pelo Espírito Santo, ele entra forçado. E o que entra forçado é violação, é violento. E eu não consigo fazer de coração. E se eu não faço de coração, eu nem faço. Como Jesus diz em Mateus 5. Se você matar no seu coração, já matou. Cobiçar com seus olhos, já adulterou. Você entende? Então ele vai levar você para um lugar onde você faz tudo por amor. É diferente. Não é mais uma obrigação. Entenda? Deixa eu escancarar para você aqui, ó. Se você, em tese, se você não cumprir nenhum mandamento mais, de hoje até o fim da sua vida, você não cumprir nenhum mandamento mais, nenhum, você chutar o pau da barraca, mas você crê em Jesus, você é salvo. Você está em tese, ó. Se você puder fazer isso, você não cumpre nenhum mandamento, mas você confia em Jesus, crê em Jesus e ama de todo o coração. Por quê? Porque o que te salva não é o que você fez, é o que Ele fez. Você entende? Pastor, que maravilha isso! Nunca pensava, nunca soube disso? É assim, é? Então vou dar aquela pecadinha que eu estou afim há muito tempo. Se você pensa assim, provavelmente você não é salvo. Peraí, pastor, você acabou de dizer que eu posso ser salvo e não cumprir nenhum mandamento. Sim, mas há um fruto no coração de quem é salvo: amor por Jesus, vontade de agradá-lo, porque há um espírito que gera em seu coração um amor por Ele. Então você não quer pecar, você pode até pecar, um acidente, mas você não quer fazer isso, não por medo, porque como João disse em 1 João 4, o verdadeiro amor joga fora mas por amor. Você entende? Você não é aquela pessoa que não trai porque tem medo de ser descoberto. Você não trai por amor. Você entende? E se Deus te livre você trair um dia, você vai ficar triste, amargo. Por quê? Porque você traiu quem você ama. Você entende como é a lógica? E por isso que a graça acaba sendo mais eficiente do que a lei. Porque a nossa natureza rebelde, eu vou falar sobre isso na semana que vem, que querem não ter Deus, ela tende a romper com tudo que é placa de proibido. A gente quer avançar o sinal. Mas quando o amor nos chama, ele tem o poder de nos fazer entregar até mais do que é pedido. Por amor, você dá até o que não lhe pediram. Você vai
além da sua obrigação. Quem tem filho sabe disso. Sua obrigação é o quê? Educação, alimentação, proteção. Meu amigo, você quer fazer tudo pela criança. Você tira de você e dá. Não é verdade? Amor. Amor é isso. Então, você tem que entender que você agora vive numa relação de amor, um casamento por amor. Não é por obrigação, você casou por livre e espontânea vontade com Jesus Cristo. E você o ama e Ele te ama. E esse amor te alimenta e você quer ser santo porque sabe que isso é bom, que isso fortalece a relação com Ele, que isso alegra o coração dEle, que isso faz bem para você, que é um caminho bom. Você está convencido por Ele. Você sabe que a relação com Ele é boa, que a relação com Ele é maravilhosa, e você quer agradá-lo. Lógico, infelizmente nós ainda lutamos contra a carne, mas o nosso maior prazer está em agradar o Senhor. Amém? Isso é bilateral. O prazer dele também está na gente. Nosso prazer está nele. E Ele se dedica a nós também. Nós nos dedicamos a Ele. E isso vai nos alimentando, nos fortalecendo. E é muito gostoso. Por isso que eu sempre digo uma coisa forte, às vezes, que nem todo mundo entende. O crente, quando ele entende de fato o amor de Deus e o que ele está vivendo, ele entra num mundo de felicidade. Lógico, ele pode ter crises de ansiedade, de depressão, ficar triste, mas o universo dele é feliz, porque ele encontrou um grande amor, maior do que tudo. E qual é o grande anseio do ser humano? É um grande amor. E quando você tem esse grande amor em Deus, meu irmão, esse casamento por amor, você entendeu o que aconteceu entre você e Deus, essa relação de amor, você fala: meu Deus, olha o que eu vivo, olha o que eu encontrei, olha o que eu recebi, olha onde eu estou, olha como eu sou amado. Acabou, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir tal mandamento. Não, eu vou fazer porque eu sei que meu Pai gosta, eu sei que o meu Senhor gosta. Eu vou tentar agradar, eu vou tentar alegrar o coração dele. Isso é tão lindo. Para encerrar mesmo agora, senão eu vou falar sobre isso infinitamente, porque eu amo esse assunto. Tem uma canção do Michael W. Smith, que foi traduzida e feita uma versão pelo David Keelan. E o Michael W. Smith era um cantor, ainda é, na época estava no auge, muito famoso nos Estados Unidos, no mundo, cantor cristão. E ele, a música ele fala o seguinte, que estava no show, tocando, tal, e aquela coisa toda, mas ele não se sentia conectado com Deus. Então ele fala, quando a música desaparece, o resto esmorece, todo aquele show sumia, e ele não sentia que entregou nada ao Senhor de verdade. Ele fala, eu simplesmente a ti me achego, ansiando por oferecer algo de valor. Aí fala abençoar, ou poderia ser também alegrar teu coração. Isso é muito legal, porque mostra que não é apenas uma obrigação, não é apenas dar um culto, cantar um louvor, dar um dízimo, não. É uma relação de amor. Eu quero que Ele goste. Eu quero que Deus goste. Eu quero gerar sorrisos nele. Eu quero que Deus olhe para mim, como olhou para Jesus no batismo, e disse, aí está meu filho, em quem minha alma tem prazer. Tem mais do que ser aprovado. Não sei se alguém já amou um professor, no bom sentido. Não é aquele professor que se apaixonou por ele, não, professor lindo, não é esse não. Você gostou do professor. Então você queria mais do que passar na matéria. Você queria que ele ficasse feliz. Você escrevia a redação dizendo para que o professor goste, sabe? Vai que eu alegre ele. E você trazia pronto, outro exemplo. Você trazia o boletim para casa, não só dizer, ai meu pai, ó, passei. Não, você queria que seu pai ficasse feliz com as suas boas notas. Você já sentiu isso? Ou você passou no vestibular
E mais do que, olha que eu passei, você queria dar alegria para a sua família. Sabe? Não é uma questão de que você tem, é uma questão de que eu quero. Eu quero alegrar. Eu quero abençoar. Não é que se eu não der isso para a pessoa, acabou a relação. Mas eu quero dar. Eu sei que Ele me aceita mesmo se eu não der. Meu pai me amará mesmo se eu não passar no vestibular. Minha esposa me amará mesmo se eu não chegar em casa com um presente para ela. Mas eu quero dar. Você entende? Eu não preciso dar, mas eu quero dar. E se eu verdadeiramente amo, eu quero dar. Aí Tiago fala que a fé, ela é comprovada por obras. Não que a obra te salve, mas a obra sinaliza que você realmente tem uma fé, tem um amor, tem um espírito em você. É um espírito, é uma vontade. Amém, gente? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Eu queria te convidar hoje a orar, dizendo: Deus, eu quero muito essa relação de amor. Não são obrigações, não são mandamentos, não são regras. Eu quero simplesmente entender o que o Senhor gosta. Quero simplesmente discernir a tua vontade. Uma mente viciada em leis fica tentando encontrar uma codificação, sabe? Espera aí. Então qual é o código? Tipo assim, a gente quer saber qual é o certo e qual é o errado. Eu quero até pregar sobre isso aqui num domingo. Além do certo e do errado. Porque isso é uma maneira de pensar pobre. O que é o certo e o errado? Certo e errado dependem da situação e do contexto. Pense sempre o seguinte: como eu vou agradar a Deus? Como eu vou fazer o bem? Já que Deus é amor, como eu vou amar nessa situação? Como eu vou fazer o bem aqui? Como eu vou agradar o coração? É um outro tipo de perspectiva e de relação. Hoje desista. Desista de ser aceito por bater uma meta, por fazer coisas certinhas. E se entregue ao amor de Deus. Aceite esse amor, receba essa adoção. Case em seu coração com Jesus. Saiba que Ele nunca vai te deixar. Comece a se inspirar. Meu Deus, eu quero conhecer esse Jesus que me ama tanto. Eu quero conhecer a pessoa que mais me ama no mundo. Eu quero me aproximar dele. Eu quero que ele me transforme. Eu quero agradá-lo. Eu quero conhecer mais dele, do espírito dele, da vontade dele. Eu quero que as vontades dele se manifestem no meu coração. É isso. É isso que tem que acontecer. Vamos orar junto para a gente encerrar esse culto? Vamos pedir ao Senhor que nos encha com o Espírito Santo, com a graça dele. Que esse amor seja derramado profundamente em nossas vidas. Que essa consciência da graça, que me faz manifestar o bem com alegria. Por isso que Paulo fala que Deus ama quem dá com alegria. Tem alegria agora, tem alegria em tudo que eu faço. Tem alegria no que eu manifesto, tem prazer. Eu não venho para a igreja por obrigação, eu venho por alegria. Eu não canto por obrigação, eu canto por alegria. Eu leio a Bíblia com alegria, eu faço tudo com alegria. Porque há um amor em mim. Quando eu amo, eu tenho prazer em dar, em manifestar o amor. Vamos cantar um pedacinho da canção. Continue orando, falando: Senhor, eu quero conhecer esse amor, eu quero viver esse amor. Eu quero me entender como alguém abençoado por esse amor. Eu quero entender como alguém que morreu para o meu ego, morreu para a minha vaidade. Eu não sou. Eu nunca fui essa pessoa ideal. Mas eu sou uma pessoa amada. E a partir do entendimento de que você é amado, você vai ficar cada vez mais perto do ideal. Porque Jesus que te ama e te carrega e te segura, vai te fazer crescer. Quanto mais eu me apego ao meu mérito, mais hipócrita eu fico, mais eu escondo meus pecados, mais eu finjo que sou o que não sou. Quanto mais eu me entrego à graça, mais eu admito que não sou, mais eu me confesso fraco, e mais eu vou sendo aperfeiçoado por Ele, porque o poder dele vai crescendo na minha fraqueza. Se entregue como você é hoje. Diga: Senhor, aqui está, Senhor. Vamos cantar, pode cantar.
Aqui está, Senhor, quem eu sou, com as minhas falhas, com meus defeitos. Eu sei que eu sou insuficiente.